nossa busca, a busca, o que é que nós andamos a buscar? O que buscamos, não é? E de facto, nós estamos vivendo momentos em que as pessoas buscam muitas coisas. E não buscam, mas o problema não é a consistência da busca, porque as pessoas, ou melhor, as pessoas buscam sem consistência, porque elas buscam sem grandes objetivos. Imagina, uma pessoa não sabe que profissão quer e busca uma profissão que é aquela que aparece. Não tem um objetivo de ser aquilo. Então vai atrás daquilo que surge, da oportunidade. Uma pessoa muitas vezes busca ganhar muito dinheiro, ganhar sem qualquer tipo de regras e busca dinheiro. E usa todos os meios ilegítimos e ilegítimos para alcançar aquilo que é o seu objetivo. Buscamos família, buscamos prazer, buscamos o orgulho, buscamos honra, buscamos fama. E essas buscas nos levam a determinados lugares. Quando a busca é objetiva, quando a busca é sincera, quando a busca é consistente, de modo geral as pessoas alcançam. Percebe? Se a pessoa quer ser uma pessoa, construir uma empresa e fazer dela uma coisa famosíssima, de modo geral conseguem. Porque na sua teimosia e também nas suas falhas, nos seus erros, vão procurando aperfeiçoamento. Vocês entendem? Na área da construção civil, com os erros se aprendem a não cometer outros erros. A não ser que seja uma pessoa muito burra e não aprenda nada. Na área de um cirurgião médico, que seja em que área for de cirurgia física, ela provavelmente vai matar algumas pessoas para que mais tarde se chegue à perfeição e consiga fazer um transplante, uma solução daquela área para alcançar de facto a perfeição. Então as nossas buscas, elas vão definir o nosso futuro. Se não sabes o que buscas, nunca vais saber quem és, nunca vais saber o que queres, nunca vais ter grandes objetivos. Se queres ser um empresário, os teus erros têm que te ensinar alguma coisa para que não cometas os mesmos erros. Porque quem vive sempre a fazer as mesmas coisas vai obter sempre os mesmos resultados. Quem constrói com os seus erros, aí sim, os erros são de ensino. Não é em vão que a Bíblia usa uma expressão muito interessante. As coisas do passado são para nosso ensino. Sejam as positivas, sejam as negativas. E, irmãos, e nós vivemos, e mais agora nas grandes diásporas do mundo, e permita-me dizer-lhe que não ficará por aqui, o mundo vai ficar de tal maneira misturado que vamos deixar de ter identidade. Nos próximos 100, 200 anos, ninguém conseguirá dizer se é português, se é alemão, se é brasileiro, porque o mundo está a ficar completamente misturado. Não que isso me incomode, porque não me incomoda nada, mas o mundo está a perder uma série de características. Por exemplo, o Brasil é composto por alemães, por chineses, por japoneses, por italianos. Por exemplo, eu tenho uma nora que vem de descendência de Itália, tenho outra nora que é mesmo ali de Manaus, não é? Da família dela tem, e acho que também na família já tinha um português. Eu acho que sou 100% português ainda, mas deve ter vindo dos mouros ou porque também em Portugal nós roubámos a terra aos mouros, não sei se vocês sabem, aos muçulmanos. Então o mundo está misturado, não é? O mundo tem uma grande mistura. Já havia uma guerra entre os judeus e os samaritanos porque diziam que eram misturados. Mas nós temos que entender, irmãos, que independentemente de qualquer área da nossa vida, nós temos que ter uma busca, mas a nossa busca tem que ser consistente. Não pode ser emocional, porque uma busca emocional, quando a emoção para, termina a busca. Uma busca temporária, ela não produz efeitos futuros, só produz uma experiência.
E as pessoas hoje vivem de experiências. Podíamos mudar o tema, em vez de busca, a busca que eu vou falar, podíamos falar a busca da experiência. E as pessoas hoje vivem em busca de experiências. Experiências boas, uma boa experiência gastronómica, uma boa experiência de prova de vinhos, uma boa experiência de ir a um dia de cinemas, uma experiência de ir à Nazaré fazer surf. A grande experiência que eu tive, fantástica, de me mandar de paraquedas, salvo erro, do ponto mais alto que eles mandam, que é 10 ou 11 mil, eu nem me lembro se é 10, se é 9, se é 11 mil pés, que é o máximo. Foi uma coisa fantástica. Eu ia para lá todos os dias, se fosse preciso, porque aquela emoção de queda livre é fantástica. Mas é bom que o paraquedas abra, não é? Senão a experiência acaba ali, não é? Eu tive a experiência de parapente também, foi fantástica, no Brasil. Lá andei sobre aquele mar maravilhoso ali naquela grande montanha. O Rodolfo não conseguiu ir, mas foi fantástico. Eu que tinha de 110 quilos na altura e o homem dizia que eu era grande. Eu não disse, eu olhei para ele e ele disse: não sou grande, sou gordo, que é diferente. Porque grande até nem me importava se ter mais 2 dedos de testa, mas não sou grande, sou gordo. Foi uma experiência fantástica, mas essa experiência não mudou a minha vida. As experiências, quem busca experiências não muda de vida. Eu tive uma experiência, falando agora da área espiritual, que é aquilo que nós vamos falar. A experiência da busca de Deus. Eu já tive experiências fantásticas, mas se essa experiência não for alimentada, não for consistente, não permanecer essa busca, também não deixa de ser só uma experiência. Eu já vi Deus a fazer milagres fantásticos. O sítio onde me vi mais foi na Colômbia, em Bogotá, numa conferência onde teve o Benin, onde depois ele teve que ir embora por causa de um discípulo dele estar muito mal, ou à morte, no leito da morte, ele veio-se embora. Eu vi pessoas a sair de macas, eu vi pessoas que foram curadas, que não andavam, cegas, paralíticas, eu vi coisas que eu nunca mais vi na minha vida. Algo fantástico. Aquela experiência foi emocionante, mas ela não mudou a minha vida. Porque você olha para a Bíblia, vê o povo de Israel a comer o maná durante 40 anos e muitos não mudaram de vida por causa disso. Você vê Israel a passar o Mar Vermelho, Deus abriu o mar. E eles passaram, a Bíblia diz, passaram a pé enxuto. Outros discutem se era que havia lá um golinho de água. Diga, invente o que quiser. Mas a Bíblia diz que eles passaram o mar se levantou, uma coluna e se passou por ele. Aquela experiência não mudou a vida deles. Milagres não mudam a nossa vida. Milagres têm um poder de dar testemunho, mas não muda. Porque logo a seguir aquele povo blasfemou contra Deus. Logo a seguir aquele povo começou a dizer: quem me tirou do Egito? Eles eram escravos, lembram-se? Logo a seguir aquele povo levantou um Deus, fizeram um bezerro de ouro e começaram a declarar: foi este bezerro que nos tirou do Egito. As 10 pragas não mudaram a vida daquele povo. Criaram medo, criaram espanto, mas não mudaram o povo. A minha pergunta é: o que é que tu buscas? Uma experiência ou buscas Deus para a tua vida? A vida do cristão é para ser vivida de todos os dias até à morte. Nós não somos cristãos só porque alguém nos disse. Nós não somos cristãos porque viemos olha, ontem as senhoras, a uma experiência gira de passar aqui, estava uma sala muito linda. Tiveram aqui dezenas de mulheres, ou nós, do dia 26, só de homens. Ainda por cima nós, que somos presos pela boca, vamos ter um petisco. Elas também tiveram, não é? Mas isso não muda a vida de ninguém. Asaf, que é o homem com quem vai ser a base da nossa pequena meditação. Asaf era um homem que buscava Deus. Costumamos falar de muitos homens. Asaf, ele é dos homens que tem as afirmações mais incríveis, mais espantosas, mais perigosas. Foi um homem de conflitos interiores. Asaf tinha um conflito interior tão grande
que chegou a pôr em causa Deus e se chegou quase a desviar dele. A Bíblia mostra textos incríveis, e não vamos falar sobre Asaf no capítulo 70, no Salmo 73, que é dos salmos incríveis da Bíblia. Que eu sou fã de Asaf. Asaf é um homem que questionou Deus, é um homem que pôs em causa a justiça de Deus, no sentido em que ele não entendia o ímpio que prosperava, sendo mau, sendo ruim, ele prosperava. Asaf chegou a dizer que em vão santificou a sua vida, em vão seguia Deus. Asaf era um líder de louvor do seu tempo, era um levita. Ele era um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson. Ele era filho de Levi. Asaf foi um músico importante da época de Davi. Davi levantou Asaf. Ele também era um profeta. A Bíblia mostra que ele também declarava a palavra de Deus, recebia de Deus a mensagem e dava ao povo. E tanto que ele disse, se eu falasse na congregação no Salmo 73, mas não é o Salmo 73 que vamos estudar, é o 80. Abra a sua Bíblia no Salmo 80. E Asaf diz que o seu coração, ele estava completamente triste e angustiado, porque ele viveu... Ele ainda disse, em vão purifiquei os meus caminhos. Asaf era um homem interessante, porque ele revela o nosso ser, o nosso interior. Eu não sei quantos de nós já duvidou de Deus. Alguém aqui já duvidou de Deus? Alguém? Eu tenho um braço, pelos vistos só há um. Mais pessoas duvidaram. Irmãos, não há uma coisa que eu hoje quero te dizer. A tua busca, qual é? Eu espero que seja Deus. Eu espero que seja uma busca incessante por Deus, mas também ao mesmo tempo uma busca sincera. Porque sabe que Deus, às vezes nós temos medo de assuntos difíceis. Deus, como é, como é que foi, como é que será, como é que não sei quê. E às vezes nós temos medos desses temas. E nós como igreja, como cristãos, devemos estar preparados para dizer qual é a razão da nossa fé. Porquê é que nós seguimos quem seguimos? A maioria das pessoas não sabem dizê-lo. Porquê é que você vai à igreja tantas vezes? Porquê é que você ora, busca? Porquê é que agradece os alimentos? O que é que Deus fez por si? Que experiência você já teve com Deus? Porque alguns nem experiência tiveram. Que relação você tem com Deus? Com esse Pai, Filho e Espírito Santo. Naturalmente nós nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo, que é aquele que está aqui. Terceira pessoa da Trindade. Que busca é que tu tens? Que busca é que tu fazes? O Salmo 80, durante 3 versos deste Salmo, o salmista diz, verso 3, vamos ler? 3? Faz-nos, vamos dizer juntos? Faz-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Agora vamos abrir o verso 7 e vamos ler de novo. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 19. 19, quero lá todos para verem. Ainda não puseram? Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Você já viu, isto é uma música, isto é um louvor cantado, escrito por Asaf. E ele, no meio do seu conflito de vida, ele reconhecia que estava tão longe de Deus, tão distante de Deus, que inclusive o verso 4 diz assim, ele e o povo, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? O verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Esta vinha referia-se ao povo, referia-se e também nós somos como vinha, e o Senhor Jesus trouxe essa metáfora para nós,
essa forma explicativa de quem Ele é, de quem nós somos. Ou seja, o povo vivia assim afastado de Deus e Asaf reconhecia que era necessário algo mais para que as pessoas se pudessem relacionar. E vemos aqui, voltando ao verso de número 3, ele diz: faz-nos voltar. Esta palavra faz-nos voltar, ela refere-se à atitude dele para com Deus. Deus, eu quero voltar para ti. Eu quero estar de novo em intimidade contigo. Eu quero de novo me relacionar contigo. Eu quero estar unido contigo. Ele estava a dizer: Deus, faz-nos voltar. Muitas vezes nós andamos na igreja, mas não nos voltamos para Deus. Muitas vezes falamos de Deus sem ter Deus em nós. Falamos de Deus, mas Deus está distante do nosso coração. E Asaf, ele estava tão preocupado, porque ele olhava para a vinha do Senhor, olhava para o povo, a quem o povo tirou, Deus tirou do Egito. Ele olhava e relembrava e vivia os tempos que viviam, e ele estava tão preocupado. Porquê? Porque ele sentia que ele inclui-se no processo. Faz-nos. Era ele e o povo. Não é faz-os, é faz-nos voltar. E a afirmação, ela é muito longa, é muito profunda e é muito séria. Não tire este versículo do ecrã, se faz favor. Esta expressão de oração de Asaf, uma oração que era uma melodia, porque tinha o refrão, que é este texto, o refrão, 3 vezes repetido. E ele dizia, nesta afirmação, ele dizia que faz-nos resplandecer o teu rosto. Isto é, ele tinha ainda a visão de Moisés quando desceu do Monte Sinai, em que diz que o seu rosto resplandecia. Porque ele entendia que quando nós contemplamos o rosto do Senhor, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, tudo muda na nossa vida. Não basta uma experiência, há que ter uma relação. E quando Deus fala ao longo do texto da Bíblia, Deus falava com Abrão, Deus falava com Jeremias, Deus falava com Isaías, Deus falava com tantos homens da Bíblia. De tal maneira que ele entendia que era necessário haver um relacionamento pessoal. Não é em vão que muitas pessoas conseguiram, ao contemplar Jesus, ao ter um encontro com Ele, mudaram de vida. Porque a busca era sincera. Por isso que a minha pergunta é, o que tu buscas? Um dia alguém procurou um túmulo vazio e Jesus perguntou: a quem buscais? Não é? Às vezes nós buscamos Jesus no lugar errado, é ou não é? Nós temos que entender, irmãos, que é necessário voltar para Deus. É necessário orar. Mas vejam, a oração do povo já não produzia qualquer efeito no coração de Deus, porque era como uma oração vã. Faz lembrar as palavras de Jesus no capítulo 6 de Mateus: quando orardes, não useis de vãs repetições. Parece que a sua oração não produzia qualquer efeito, porque não era uma oração sincera. Orar é falar com Deus, orar é buscar Deus, orar é abrir a nossa alma com Ele. Irmãos, nós precisamos de refletir seriamente a quem buscamos e o que buscamos, porque muitas vezes nós estamos a ser movidos por ambições, por posições. Estamos a ser movidos por aspectos que muitas vezes nem nós conhecemos, nem percebemos. O reconhecimento. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus quer levantar alguém, ninguém pode impedir. Ninguém. Quando Deus quer usar uma pessoa porque ela busca Deus com todo o seu coração, ela é sincera, ela quer estar na presença de Deus, essa pessoa não depende de ninguém, só depende de Deus e de si. A nossa busca por Deus fará toda a diferença. Eu gostava de ser pastor de uma igreja de gente que busca Deus,
mas busca com toda a sua alma, busca com todo o seu coração, busca com paixão, não com pretextos, não com ambições desmedidas, não para ser grande, não para ser maior, não para provar ao mundo que Ele é, mas alguém que busca Deus com toda a sua alma, para ver a sua glória, para estar na sua presença. Irmão, pense comigo. Que triste é só querer estar com alguém por aquilo que ela te pode dar. Pense, quando é que tu vais à presença de Deus? E o mais incrível da parte de Asaf é que no refrão da sua música ele diz, faz-nos voltar. Porque eles já não tinham forças. Asaf, esta afirmação de Asaf é a expressão de alguém que reconhece que já não tem forças. Ajuda-me a voltar para ti. Dá-me força, dá-me coragem, dá-me atitude, porque tu sabes que eu fiz tanta coisa que eu tenho vergonha de ir à tua presença. E ele diz, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto. Isto é, revela-te a mim. Revela-te. Mostra-te a mim, e então serei salvo. Não é o que está escrito? Será que tu és salvo, meu amado? Será que tens a certeza que se morresses agora, tu estás com Jesus depois? As tuas ações, a tua busca, tem sido sincera para com Deus? Faz-nos voltar 3 vezes. É que voltar à ICIR, ou à Assembleia de Deus, ou à Igreja dos Irmãos, ou qualquer outra comunidade, ou à Igreja do não sei quê, não é voltar a Deus. Voltar a Deus é vir à casa que tu decidiste, ou que o teu Espírito Santo pôde guiar, onde tu vais fazer parte daquela família espiritual, é bíblico. Está escrito que sim. Mas isso não significa estar com Deus. Estar com Deus é esta busca. É desejá-lo com toda a minha alma. O salmista Davi dizia, a minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus. A minha sede é tanta que é como a corça que busca, anda com a sua narina em busca do fresco da água e corre quilómetros até encontrar a fonte. Essa é a busca verdadeira daquele que busca Deus. A minha alma anseia pela tua casa, dizia o salmista. Todas as noites eu estou na tua casa. Amém? A busca por Deus, o desejo de estar na presença de Deus. Ontem éramos 5 lá na nossa obra que estavam comigo e uns cantavam louvor, outros cantavam outro. E isto é um reflexo de alguém que busca Deus. Eu não sou de cantarolar assim tanto durante o dia, mas inspirado pelos outros cantámos, carantejámos um bocadinho de algum cântico, porque é o nosso prazer. Agora, o que é que tu buscas? Que a tua faz-nos voltar. Será que tu tens voltado ao Senhor? Amados, eu estava a começar a partilhar e a dizer, não podes buscar Deus só. Claro que podes, tu és livre. Mas a nossa busca de Deus não pode ser só para buscar dele o que nós precisamos. Nós precisamos de entender que Deus na nossa vida é a nossa fonte, é o nosso prazer, é a nossa comunhão, é o desejo de estar com Ele simplesmente por estar. Eu hoje fui ao culto e não foi grande coisa. Que estranho, alguém que vem ao lugar onde se fala de Deus e não foi grande coisa. Porque se tu vieste para estar na presença de Deus, tu vais sair maravilhado. Mesmo que venha aqui alguém que diga um disparate qualquer, ou não soube dizer, ou não soube explicar, ou ter uma ideia errada sobre aquele ponto, mas isso não te enerva, porque tu dizes, coitado, ainda não tem revelação, mas mais tarde vai ter.
Por isso que é possível estar numa comunidade com pessoas com alguma diferença de ideias. Porque nós não estamos aqui por causa das ideias. Nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui porque queremos ter comunhão com Ele. Não importa se canta um hino antigo ou um novo. O que importa é aquilo que se canta. Se tem alguma coisa a ver com Deus e comigo. Há bocado estávamos a cantar um cântico fantástico. Ou não estava? Maravilhoso. Rendermos-nos a Ele. Irmãos, o que é que nós vimos à igreja fazer? O que é que tu buscas à segunda-feira, à terça, à quarta, à quinta, à sexta-feira? O que é que tu buscas? Qual é a expressão que sai do teu coração? Quando te levantas, quando te deitas, quando corre bem, quando corre mal? Eu aprecio muito Asaf porque ele conseguiu trazer para os cânticos dele aquilo que ia na sua alma. E ele diz coisas que são terríveis. Más, coisas feias do homem. Mas logo a seguir mostra como ele estava errado. Eu não sabemos muito bem o que é que Jó falou de Deus, sem certo aspecto, porque ele diz como um louco falou de Deus, como alguém que não percebia nada falou, como alguém que não ouviu, mas agora os meus olhos te contemplaram, diz ele. Quando aquele texto fantástico em que o cativeiro dele foi mudado, ele declara isso mesmo, salvo erro, o capítulo 42 de Jó. Ele diz mesmo isso. Irmãos, é qualquer coisa de fantástico. Ele a falar sobre aquilo que é a sua... Não é uma experiência, é uma vivência. Entende? Porque hoje está na moda as experiências. Há dias eu tive uma experiência gastronómica com os meus filhos, não é? Num restaurante com uma pessoa muito importante na área da cozinha. Foi tão lindo ter experimentado aquela comida que saí de lá cheio de fome, por acaso. Mas foi uma experiência. Pagámos, até nem foi muito caro em relação àquilo que devia ser, mas comi um prato enorme com um bocadinho assim. Foi uma experiência. Uma sopa com uns camarõezinhos descascados e uns cogumelos crus. Está bem, ok, foi uma experiência. Foi uma experiência. Agora, quando chegou aquele naquezinho de cachaço de porco, eu comi, o chefe, porque é da praxe o chefe explicar, eu disse, mas olha, que devia ter trazido foi a travessa. Mas, pronto, foi uma experiência. Fez lá um penigato, como é que se diz? Petit gâteau, assim, com uma vela para me cantarem os parabéns. Não dava para partilhar, tive que comer tudo, que chatice. Eu gosto mais de uma travessa cheia de comida e comer e dizer assim, já não vai mais. Agora ficar com fome, não. Apetecia-me ir ao McDonald's a seguir. Mas pronto. Mas foi uma experiência fantástica. Mas não me convidem para lá ir todos os dias. Não me convidem porque, de facto, não... Agora, o interessante é o livro de Jó, no capítulo 42, como eu estava a dizer, e bem, ele diz que... Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, quem sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e falarei e eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus lábios ouvi, mas agora veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele falou coisas que não sabia, que não entendia. E quando chegou o momento, ele se abominou e se arrependeu. Mas ele falou do que não sabia, mas com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora,
te veem os meus olhos. E este texto é: faz resplandecer o teu rosto. Isto é, nós precisamos contemplar Jesus na nossa vida. Eu gosto muito do salmista Davi, porque ele teve em determinados momentos a revelação da cruz. Ele olhou Jesus ao longe, ele viu que Jesus, ele teve revelação de Jesus de uma forma incrível. Nós hoje não olhamos no futuro, nós olhamos pelo o que aconteceu no passado. Nós já temos a visão do que aconteceu. Davi teve a visão do que havia de acontecer. Os profetas, todos olham, até o Adão teve a revelação do que havia de acontecer. Por causa do seu pecado, havia necessidade de alguém morrer por causa de salvar a nossa alma. A minha pergunta nesta manhã, meus amados, é, sem dúvida, como estamos buscando Deus? Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O salmista entendia que se Deus se revelasse a ele seria salvo. Se Deus não se revelar a ele, continuaria mal. E a minha questão nesta manhã é: busca Deus, busca a revelação de Deus. Busca Deus de tal maneira para que tu possas compreender o propósito de Deus para a tua vida. Busca Deus, amado. Não dependas de um culto, não dependas de um pregador, não dependas de uma comunidade. Depende de Deus. Isso não significa que agora vais sair da comunidade, não significa que agora antes deixes de ter igreja, porque isso é a loucura do diabo. Tem lançado sobre muitos crentes, muita gente que até é sincera, mas que se desfocou do objetivo de Deus. Nós somos salvos individualmente. Luta pela tua casa, pela tua família, a seguir luta pelo teu vizinho, pelo teu colega, porque esta é a missão da igreja. Ser um pregador do Evangelho, ser uma pessoa com relação com Deus, ser uma pessoa com paixão por Deus, uma pessoa que busca a face do Senhor. Irmãos, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tu não encontras Deus por ir à China ouvir uma pregação, por ir a um encontro, a um retiro, ou agora vamos todos até à Colômbia porque está lá não sei quem. Isso não vai alterar a tua vida, é só uma experiência. A igreja é sem dúvida um conjunto de experiências, mas o que muda a nossa vida é o momento que nós nos voltamos para Deus, que Deus se revela a nós e a partir do momento que estamos a ser salvos. Porque Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. E Nicodemos sabia da Bíblia como nenhum de nós. Nicodemos conhecia da palavra como nenhum de nós, mas ele contemplou Jesus. Não foi o Jesus curandeiro, o milagroso, o fazedor de milagres. Foi aquele Jesus que tinha todas as respostas. Porque ele não só era Deus, como também na terra teve 100% homem. Mas como homem, ele tinha a revelação de Deus. Veja, Jesus é tão incrível que não tem qualquer ciúmes de nós. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. E ainda farão maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Jesus, ele disse que nós teríamos poder e autoridade. Nós faríamos milagres. Irmãos, não pense que se Jesus começar a curar enfermidades na sua casa, se Jesus agora começasse a curar toda a gente, não pense, irmão, que as pessoas seriam melhores. Porque quem não tiver um verdadeiro encontro com Jesus continuará a viver a vida errada que tem. Nós precisamos mais do que milagres. Nós precisamos de viver olhando para o seu rosto. Precisamos de nos voltar para Ele. A Bíblia diz: se vocês se voltarem para mim, eu voltarei para vós. Às vezes nós... Agora, há muita gente que não tem força. Eu já falei isso. Não tem força. Esta juventude, quando eu tinha a idade deles, todos os dias, eu dobrava os meus joelhos de manhã, à tarde e à noite. Eu não sei se eles fazem isso.
Irmãos, eu cada vez que estava e tinha oportunidade, eu falava de Jesus às pessoas. E tu, que és um adulto, que és pai, o que é que tu estás a fazer? Onde é que está a tua busca, o teu prazer? Por exemplo, irmãos, há uma guerra hoje contra mim, brincando, sobre a passagem do ano. E tal, passar o ano na igreja é à moda antiga, é um bocado antiquado. Irmão, eu não encontro melhor resposta, melhor lugar no mundo do que estar aos pés de Jesus. Eu não encontro melhor lugar para festejar as minhas conquistas, para me alegrar, para fazer as minhas festas, que é na casa do Pai. O meu prazer é a sua casa. E não é em vão que a Bíblia diz: bem-aventurados estão plantados, e plantados significa que estão presos à casa do Senhor. Eles florescerão, darão frutos, serão viçosos. Porquê? Porque estão plantados no lugar onde Deus é invocado. Irmãos, Deus não está limitado ao espaço físico, mas Deus quer que nos juntemos no lugar físico. Por isso que Ele levantou um templo. Por isso que ainda hoje os judeus vão ao Muro das Lamentações, o que resta do templo. Por isso que nós temos que entender, irmãos, que Deus, não estando fixado, Ele quis mostrar que o templo somos nós. Mas Ele farta-se de ensinar que quer que a sua igreja se reúna. E logo em Atos dos Apóstolos, todos os dias o povo se reunia aonde? Diga-me. Nas casas e no templo. Não era só nas casas, como algumas comunidades hoje estão a querer fazer. Somos a igreja das células. E nós temos os nossos grupos de conexão, ou célula, como quiser chamar, mas a igreja precisa das duas asas. A asa de estarmos juntos em nome dele e a asa de juntos em casa, fazer da nossa casa um lugar santo, onde se ministra a palavra, onde se ganha almas para Jesus, onde se pode gastar um tempo louvando a Deus, apresentando Jesus aos nossos amigos. Se esse lugar não servir para salvar almas, já não serve para nada. Ou ganha vidas, ou não tem interesse. Irmão, Jesus é muito amoroso, mas o amor dele também é justo. Por isso que ele diz: toda a vara que em mim não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus não está a dizer que tu vais para o fogo. Jesus está a dizer que tu precisas dar fruto. Mas também só dá fruto quem tem esta expressão tripla: faz-nos voltar. Ó Deus, faz resplandecer o teu rosto na minha vida, para eu ser salvo. Amém? Eu pedia que ficássemos de pé. Eu não sei quantos de nós quer fazer esta oração. Talvez estejas longe do Senhor. Sabes que estás longe, estás mal, não tens forças, quem sabe, para voltar ao Senhor. Talvez te sintas fraco ou fraca. Tiveste tantas experiências negativas e outras até positivas com Deus, que hoje te sentes completamente frustrado. É hora de voltares. Fazer esta oração: Deus, faz-me voltar para ti. A minha primeira pergunta é: quem quer voltar para Jesus? A minha pergunta é: quem quer voltar para Jesus? Eu não quero que tu tenhas vergonha, mas eu quero que tu tomes uma decisão corajosa. Sair do teu lugar e vir à frente. Eu vou orar pela tua vida. Sai do teu lugar e volta para Jesus. Não tenhas vergonha, não importa se andas há muito tempo na igreja ou há pouco. Volta para Jesus.
volta para Jesus. Asaf, ele orou a Deus, faz-nos voltar para ti. E o mais impressionante no verso número 4, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? A oração do povo estava tão estranha para Deus. Se algum dos que estão no altar quiser voltar para Deus ou reconhecer que não está bem, saia do seu lugar e venha. Não importa-se quem tu és, quanto tempo vens à igreja. Asaf, ele era um homem que conhecia tanto de Deus, mas ao mesmo tempo questionou tanto Deus. Mas a sua busca foi tão sincera que por causa dele, hoje temos textos que nos podemos rever nele.